nós servimos, nós cultuamos um Deus que na sua maneira dele agir é totalmente diferente de como nós muitas vezes pensamos. A maneira de como Deus age vai contra a lógica humana, contra os pensamentos humanos. A maneira de como Ele age, Ele vai contra tudo aquilo que nós desejamos muitas vezes. Algumas passagens da palavra de Deus são claras em relação a isso. Basta nós observarmos quando Moisés está diante de um mar, e ele começa a ficar ali meio inquieto, e Deus diga para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, passe pelas águas, as águas vão se abrir. Vai tudo contra a lógica, contra o pensamento humano. Talvez Moisés não pensasse que o mar fosse se abrir, mas o mar se abriu. Josué, diante das muralhas de Jericó, eles começam a gritar, a bradar em alta voz, tocar, e as muralhas caíram, vieram ao chão. Em muitas ocasiões, nós temos um pensamento de que Deus vai agir dessa maneira, de que Deus vai agir do meu modo. Eu tenho um modo, eu tenho uma maneira, e Deus irá agir dessa maneira. Ou tem um método onde eu aprendi que se eu colocar em prática esse método, Deus vai agir. Ou posso pensar, minha regra, a minha vontade, do jeito que eu aprendi, os padrões que me foram impostos, talvez pela minha família, pela sociedade, Deus vai agir desta maneira, Deus vai agir do meu modo. Porém, em contrapartida, Deus age totalmente diferente. Não é verdade? Deus agiu assim comigo em muitas áreas, e eu tenho certeza que Deus agiu assim na sua vida, ao ponto que você pensava que Deus ia agir dessa maneira, do meu modo, através da minha regra, e Deus não agiu, Deus agiu de uma forma completamente diferente. Então nós servimos a um Deus que Ele é livre, Ele não está preso numa caixa de sapato, aonde eu digo assim: Espírito Santo, você está aqui agora, como eu ordenar, conforme eu der uma ordem, você vai agir, ou conforme eu querer, conforme eu programei, conforme estava escrito na minha vontade, nos meus pensamentos, no meu caderno, você vai agir assim. Nós colocamos Deus numa caixa de sapato e dizemos: você vai agir assim. Deus não está numa caixa de sapato. Amém? Deus, Ele é livre. Deus tem vontade própria. Deus não depende do meu modo de pensar, do meu modo como Ele vai agir, do meu modo como eu escrevi. Deus, Ele é livre. Em muitas ocasiões, muitas vezes esperamos coisas sobrenaturais. Esperamos um terremoto, esperamos um fogo, esperamos um agir de Deus sobrenatural. Mas o Senhor, que é livre, que detém toda a sabedoria, Ele vai agir e irá nos abençoar através de meios a qual eu não estava esperando, e muitas vezes usando pessoas. Mas eu estava esperando um meio sobrenatural. Haverá momentos em que Deus agirá de um modo sobrenatural, mas isso vai de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Então nós servimos a um Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8, pode abrir. Isaías capítulo 55, versículo 8. Mostra bem a maneira de como Deus pensa, de como Deus age. Diz assim, Isaías 55, verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus diz através da sua palavra que a maneira de como Ele pensa não é da nossa maneira de pensar, de que os caminhos que Deus tem para nós não são os nossos caminhos que eu tracei, que eu quero trilhar. São caminhos mais altos, são pensamentos mais altos, são pensamentos diferentes dos nossos pensamentos.
E quando agimos de acordo com os nossos pensamentos, nós estamos colocando a vontade de Deus de lado. Porque já não é mais a vontade de Deus que está falando, são as minhas vontades, são os meus pensamentos, é o meu modo de agir, é o meu modo de pensar, são as minhas regras, são os meus conceitos, não são os conceitos de Deus, não são as regras de Deus, não são os pensamentos de Deus, não é a vontade de Deus. Então, quando eu coloco os meus pensamentos à frente, eu coloco a vontade de Deus de lado. Eu digo assim: Deus, eu não quero andar de acordo com a tua vontade, eu quero andar de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu pensei. E é interessante que existem alguns contrastes com o pensamento de Deus em relação ao pensamento do homem. Veja comigo em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver um contraste. Segundo livro de Reis, capítulo 5. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Aí vem 2 Reis, capítulo 5. No Antigo Testamento, isso aí, Tele. Estou ensinando direitinho lá no grupo, né? Isso aí. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Esse texto fala sobre Naamã, que era um general, era um homem muito poderoso, era um homem muito conceituado diante do seu rei, porém, ele havia uma lepra. Talvez a lepra para a Síria, lá não fazia diferença, porque ele tinha um cargo. Mas, no meio de Israel, lepra simbolizava o pecado, tinha que ver separado. Então, este homem, ele tinha uma lepra, e o rei mandou uma carta para o rei de Israel, que ficou todo atordoado, e essa carta chegou a Eliseu, e aí nós vamos ver aqui o versículo 9, que diz assim: Então, Naamã foi com os seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então, qual era o pensamento de Naamã? Naamã já tinha criado na sua cabeça um método, uma regra de que, quando ele chegasse na casa do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, que era um profeta, que já havia feito alguns milagres, o profeta sairia, invocaria o nome do Senhor, falaria: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora Senhor, move as tuas mãos agora, e essa lepra sairá. Esse era o pensamento de Naamã. Mas, nós lemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eliseu manda o servo ir até Naamã. E através da palavra do servo, Naamã ficou furioso. Foi embora furioso. Nós vemos depois que o servo, com uma sabedoria, fala: Senhor, se ele te pedisse uma coisa tão difícil, o Senhor não faria? Ele só te pediu para você se mergulhar 7 vezes no Jordão, não é demais? Queridos, Deus tem as suas maneiras de agir. Nós temos que tirar dos nossos corações, da nossa mente, conceitos que nos foram impostos, regras, padrões, religiosidade, que faz com que eu fique preso naquilo. Deus é livre para agir da maneira como Ele quer. Um outro contraste, eu vejo em 1 Reis, capítulo 17, onde Elias dá uma palavra para o rei Acabe. Ele disse: olha, não haverá nem chuva, nem orvalho por 3 anos. E Deus fala para Elias se retirar, ir para Queribe, que significa local retirado. Ele vai ali
e o riacho, e ali Deus diz para Elias: eu ordenei que os corvos te sustentem ali. Elias ficou no local separado, aonde Deus mandara os corvos trazerem comida para Elias. Os pensamentos e as maneiras de Deus agir não são as nossas maneiras, não são os nossos métodos, não é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós deduzimos. Deus age infinitamente de várias maneiras. Quer ver um outro contraste? De como Deus escolhe, da maneira como Ele age, do seu modo, gera em nós um nó na nossa cabeça, que nós pensamos e ficamos com esse nó, e muitas vezes ficamos paralisados, de boca aberta, de ver como Deus age. Quer ver lá? Abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Isso é só uma introdução do que eu quero falar hoje. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29, diz assim: olha o que Deus diz, através do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Essa é a maneira que Deus age. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Pelo padrão do mundo, pelo padrão do sistema do mundo, Ele irá escolher as pessoas mais bem vistas diante da sociedade, as pessoas sábias, as pessoas com curso, com faculdades, as pessoas com bom conceito, com recursos. O padrão do mundo escolhe assim. Mas Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios. E aqueles que pensam que são, quando vem uma pessoa que foi escolhida por Deus, muitas vezes sem recurso, muitas vezes sem até mesmo um diploma, muitas vezes sem um conceito do que a sociedade diz que tem que ser, eles ficam com um nó na cabeça, não sabem para onde vão. Deus escolhe as coisas insignificantes, as desprezadas. Assim nós éramos desprezados, assim nós éramos e somos ainda fracos. Deus nos escolheu, Deus escolheu você, Deus escolheu, tirou, como Deus escolheu Davi de trás das malhadas para colocar sobre Israel. Deus escolhe assim, é a maneira que Deus age, é o seu modo de agir, e nós não temos capacidade para entender o modo de Deus agir. E quando nós vamos ficar questionando a Deus, por que Deus escolheu fulano de tal? Porque Ele não me escolheu. Eu fiz seminário, eu tenho teologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas Deus escolhe um irmãozinho, uma irmãzinha, e essa irmãzinha, este irmãozinho é usado tremendamente nas mãos dele. Porque Deus diz assim, para que ninguém se vanglorie. É o poder de Deus. E a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados, que o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Então Deus escolheu colocar um tesouro em vasos de barro. Um tesouro contrariando toda a lógica humana. Se você hoje ganhasse um bem, ganhasse uma herança em valores, em dinheiro ou em joias, aonde você colocaria? No banco, no cofre. Eu já trabalhei em banco e eu já entrei no cofre do banco. Eu sei como que é, forte, fortificado, não dá para entrar. Essa é a lógica humana. Nós colocaríamos os nossos recursos, o nosso dinheiro no banco. Dinheiros, joias seriam colocados no cofre. Porém, Deus vai contra a lógica humana. Deus, Ele faz diferente. Deus escolheu colocar um tesouro em vasos de barro. Veja comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então nós estamos vendo a maneira de Deus agir.
Nós estamos vendo que os pensamentos e os modos de Deus agir são totalmente contrários aos nossos pensamentos, aos nossos métodos, às nossas maneiras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus diz que há um tesouro e que este tesouro é colocado em vasos de barro, que somos nós. Nós somos os vasos de barro. E em nós existe um tesouro. Que tesouro é esse? Que bem precioso é esse que está em nós? Este tesouro é a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Podemos dizer que este tesouro é o Evangelho de Cristo, que este tesouro são as boas novas, que este tesouro é a verdade de Cristo, é a palavra de Deus. Então é um tesouro, é um tesouro precioso, é algo precioso, aonde Deus escolheu colocar, não em pessoas sábias, não em pessoas cultas, não em pessoas com total sabedoria, ou em anjos, os anjos, mas Deus reservou este tesouro em nós, que somos vasos de barro, que está num vaso de barro. O que é o barro? O que é o barro? Existe guerra por causa do barro? Alguém, o professor Marcos, fez história, já houve guerra por causa do barro, Marcos? Não ouvi falar. Mas por causa do petróleo já, né? Até hoje. Por causa de uma jazida de gás natural, pode acontecer uma guerra. Por causa de uma jazida de pedras preciosas, de diamante, de ouro, pode até acontecer uma guerra. Agora, e o barro? O barro não tem valor para a humanidade. E existem centenas de tipos de barros. Barros escuros, mais claros, os que dá liga, os que não dá liga. Mas Deus escolheu colocar um tesouro em vasos de barro, que não há valor, que não tem valor, que não há guerra. Porém, o barro, ele é uma matéria-prima nas mãos do oleiro, correto? O barro nas mãos do oleiro se torna uma matéria-prima para que se faça vasos bonitos, lindos, maravilhosos, de altíssimo valor. Mas é um barro, não há guerra por causa do barro. Porém, este vaso é frágil, é suscetível a cair por ser de barro, por quebrar. Nós éramos sem valor nas mãos do inimigo. Nós não tínhamos valor nenhum. Mas agora carregamos algo precioso, carregamos um tesouro, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus nos usa mesmo diante de tantas fragilidades que nós temos. Diante de tantas fragilidades, Deus nos usa. Mas é preciso que deixemos que Ele nos estruture, pois Ele é o oleiro. Amém? Ele é o oleiro. Amém. E eu estava vendo uns vídeos no YouTube sobre o oleiro moldando o vaso. E algumas coisas eu quero destacar. Que esse processo, eu quero pôr como processo de Deus, consiste em centralizar o barro. Né? Uma roda que gira, ele fica no centro e ele começa a moldar. Então, centralizar o barro. Nós devemos estar centralizados em Deus, na sua vontade. Porque o vaso, quando ele não está no centro, ele começa, aí ele pode desmoronar, pode cair. Então nós temos que estar no centro ali da vontade de Deus. Porque Ele é o oleiro, Ele começa a nos moldar e nós estamos de acordo com a sua vontade. Porque quando nós saímos do centro, nós saímos da vontade de Deus. E nós corremos o risco de desmoronar.
de cair. E nós conhecemos muitas pessoas que estão fora da vontade de Deus, que colocaram os seus métodos à frente da vontade de Deus, que colocaram os seus pensamentos à frente da vontade de Deus, que saíram do centro e hoje estão desmoronadas, estão caídas, estão quebradas pelo inimigo. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, porque quando estamos no centro, nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Quem quer estar no centro da vontade de Deus? Amém? Então o vaso ali, ele é centralizado, o barro, ele é centralizado, e ele começa a ser moldado. E nesse processo, no segundo passo, ele começa a tirar os excessos. Ele começa a tirar os excessos de barros. Deus, da mesma maneira, ele começa, através do Espírito Santo agindo em nós, a tirar os excessos que Deus quer que seja tirado, que Ele não se agrada. Muitas vezes esses excessos das nossas vidas são pecados, são mentiras, são vícios, são coisas, são algo em que não está na vontade de Deus, e Ele começa a moldar, e Ele começa a tirar esses excessos. Então deixa Deus tirar excessos das nossas vidas. E no outro processo que o oleiro faz, ele começa a formar o vaso de dentro para fora. É interessante, ele põe a mão lá para dentro e ele começa a moldar de dentro para fora. Não é de fora, é de dentro para fora. Veja lá no YouTube eles fazendo o barro. De dentro para fora, ele vai dando forma. Da mesma maneira, Deus, Ele quer começar algo em nossas vidas de dentro para fora. É algo interior. É algo interior. Nós seremos moldados não de fora, não por fora, não por aparência, porque quando é aparência, existe a religiosidade. Quando há aparência, existem os nossos métodos. Mas quando Deus começa a tratar em nós, começa a moldar em nós, começa a moldar nossas vidas, Ele começa a tirar coisas de dentro, começa a moldar lá por dentro, e irá refletir no meu exterior. Então é de dentro para fora, não de fora para dentro. Há pessoas que querem mudar de fora primeiro. Põe uma roupa, põe uma vestimenta, põe lá a Bíblia debaixo do braço, põe um terninho bonito, mas por fora, por dentro ainda está podre, por dentro ainda está sujo, por dentro ainda está cheio de pecados. Deus quer fazer uma mudança na sua vida, na minha vida, a começar de dentro do seu coração, do meu coração. Deus quer começar de dentro do meu e do seu coração. Amém? A mudança em nós começa de dentro para fora. Se você está há tantos anos ainda e não começou a não haver uma mudança somente exterior, mas dentro ainda está rancoroso, por dentro ainda não perdoa, por dentro ainda não é abençoador, não é uma pessoa grata, não é uma pessoa generosa, algo está errado. Não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar no nosso interior. Ele quer trabalhar no nosso interior. E quando ele começa a mudar de dentro para fora, coisas tremendas vão acontecer. Amém? Coisas vão mudar. Então, mudando o interno, que é o coração, se muda o resto. Ou seja, muda o modo de agir, muda o modo de pensar, muda o modo de falar, muda o modo de ver as coisas, porque começou no meu coração. Então Deus transforma o meu coração para que eu compreenda, para que eu encare a situação de uma outra forma. O meu coração está sendo moldado por Deus. Amém? Amém. Deus quer que venhamos a passar em suas mãos, pois Ele é o oleiro. Depois que Ele molda, depois que o vaso está moldado, para onde que ele vai? Para a fornalha. Para a fornalha, o fogo, ele fica 24 horas. E no fogo é tirado o mau cheiro. Ali o barro ele é fortalecido, fica duro, né? Fica um vaso bom, saudável. O fogo, nós temos que passar pelo fogo. Muitas vezes o fogo será uma provação que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos purificar, para tirar o mau cheiro, para tirar ali coisas que ainda precisa ser passado pelo fogo. Amém? Agora eu quero que você abra em Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler dois textos. Jeremias capítulo 18.
fala sobre esse processo. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Isaías capítulo 64, vai para frente. Frente não, né? Volta. Volta, Isaías 64. Isaías 64, versículo 1. Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Amém, queridos? O profeta começa a traçar um quadro onde ele diz assim: nós murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O Senhor se afastou de nós, escondeste o teu rosto de nós. Mas ele diz: contudo, tu és, Senhor, nosso Pai. Amados, nós temos um Pai. E esse Pai é o nosso oleiro, esse Pai nos ama, esse Pai nos guarda, esse Pai nos protege. Ele diz: contudo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Nós somos um barro, e como barro existe variedade de tipos, existem variedade de pessoas, existe variedade de temperamentos, existe variedade de modos de pensar e de agir. E Deus vai pegar as nossas vidas, com Ele sendo um oleiro, e Ele vai, se possível, se necessário, quebrar e fazer de nós um novo vaso, conforme não eu quero mais, não é conforme o meu agir, não é conforme o meu pensar, não é conforme o meu querer, é conforme Ele quer. Mas nós sabemos que a mudança não acontece de um dia para o outro. Não é no estalar de dedos que eu vou mudar agora. A mudança, ela acontece dia a dia. É uma mudança diária. O arrependimento, ele é diário. Porque nós pecamos, nós não somos santos e super anjos. Nós pecamos.
Então, a mudança, ela não acontece da noite para o dia. Não é o Aladim que acontece, estala os dedos e pronto, mudou. Agora a minha vida virou um mar de rosas, um céu de brigadeiro. Vitor? Um céu ali onde você voa ali. Nossa. Não, vai haver tempestades, vai haver turbulências, porque há algo que vai acontecendo. Quando nós entregamos a Jesus as nossas vidas, nós assumimos um compromisso para a vida toda. Não é para uma parte da minha vida agora. Agora, Senhor, eu vou te servir quando as coisas estão boas. Agora não. Agora eu estou enfermo, ou estou passando por uma luta. Não. Eu assumi um compromisso com o Senhor Jesus Cristo para a minha vida toda. Para a minha vida toda eu irei servi-lo. E ao longo da nossa vida, Deus vai nos moldando. Deus vai cuidando. Deus vai lapidando. Deus vai mudando as nossas vidas. Então, nas mãos do oleiro, a nossa vida tem um futuro, tem um propósito. Anteriormente, nós não tínhamos um futuro. Anteriormente, não tínhamos valor algum. Hoje, nossa vida tem um propósito. Hoje, a nossa vida tem um propósito. Quando estamos nas mãos de Deus, nós temos segurança. Qual é essa segurança? Que se cairmos no pecado, se cometermos um pecado, e a nossa vida se desmoronar por algum motivo, nós podemos pedir perdão e consertar as coisas com Deus. Podemos pedir perdão. Sabe aquela coisa que diz assim, você estragou o plano de Deus para a sua vida, porque você cometeu tal delito, tal pecado. E o diabo vem e diz assim, você estragou o plano de Deus para a sua vida. E aí fala, eu estraguei o plano de Deus para a minha vida mesmo, então eu vou me afundar mais no pecado, não quero mais saber mesmo. Já que eu estraguei o plano de Deus, então não quero mais. Saiba que Deus, Ele não está limitado a um plano. E se nós limitarmos a dizer assim, que Deus estragou o plano dele para a minha vida, eu estou limitando a Deus, a Ele a um plano. Eu tenho certeza absoluta que Deus, se eu estraguei aquele plano que Deus tinha para mim, eu cometi algo e que trouxe um prejuízo, trouxe algo ali, o salário, né? Houve a recompensa daquilo que eu fiz. Deus, se eu me arrependo, peço perdão, Deus ele tem um poder para criar novamente um outro plano, melhor ainda que o anterior. Eu creio nesse Deus, amém? Eu creio nesse Deus que levanta aquele que está abatido. Eu não creio num Deus que pisa na pessoa. Eu não creio num Deus que, quando a pessoa está no chão, ele diz, não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que, quando eu me arrependo, quando eu vejo que eu pequei contra Ele, pequei contra o próximo, pequei contra Deus, eu me arrependo. Deus diz assim, toquei meu filho, eu te perdoo. Eu te perdoo porque você pecou. E eu tenho poder para criar um plano melhor ainda que o anterior. Eu tenho esse poder. Então, se cairmos no pecado e a nossa vida se desmoronar, nós temos um advogado. A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, Ele reconstrói o que deu errado e nos ajuda a vencer o pecado. Deus faz isso. Não é um processo fácil e nem rápido, mas é a melhor maneira para construir uma vida sólida em Deus. Amém? Sabemos que quando somos quebrados por Deus, porque Ele viu o oleiro ali, o vaso quebrou, Deus, Ele irá moldar novamente um novo vaso. E nesse processo, talvez eu terei que passar novamente por tudo de novo. Mas é necessário para que a minha vida cristã fique sólida em Deus. Para que eu me torne esta pessoa onde Ele colocou um tesouro precioso em nós. E que eu possa ser esperança para as demais pessoas. Que eu possa ser um vaso de honra, um vaso para a glória do Senhor. Ainda que seja de barro, ainda que para o mundo não tenha valor, e não há valor mesmo, mas para Deus há valor, e Ele colocou um tesouro em nós, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Lembre-se que nas mãos do oleiro
nós temos um valor. Aleluia. Ainda que somos um barro, mas somos um barro nas mãos dele precioso, uma matéria-prima, algo necessário. Sim. Você tem um valor. Nós temos um valor. Para Deus nós temos um valor, nós temos um propósito. Aleluia. E Deus esta manhã quer nos manter puros diante deste propósito. Deus quer nesta manhã que estejamos no centro, não da minha vontade, não da sua vontade, no centro não do seu modo, não da sua maneira de agir, mas que estejamos no centro e na vontade de Deus. Aleluia. Aonde Ele terá total liberdade para moldar as nossas vidas, para tirar o excesso. Sabe que são excessos? Muitas vezes a vaidade, muitas vezes o orgulho, muitas vezes a soberba está em excesso em nós, está transbordando em nós. Muitas vezes aquele espírito de altivez está em excesso em nossas vidas. É necessário que o oleiro tire o excesso. É necessário que o orgulho saia do nosso coração. É necessário que a soberba saia do nosso coração. Amém. É necessário que o achismo saia do nosso coração. E deixe Ele moldar nossas vidas. Deixe Ele moldar de dentro para fora. Deixe Ele colocar as mãos por dentro e por dentro Ele ir moldando. Deixe Ele tirar coisas que nós muitas vezes deixamos guardados lá no nosso íntimo, lá no nosso ser, onde nós dizemos para Deus: Deus, até aqui o Senhor pode, agora o Senhor não tem mais liberdade. Aqui não, Senhor. Já faz tanto tempo que eu tenho isso, já faz tanto tempo que eu guardo isso no meu coração, não tem mais jeito, Senhor. Deus diz que tem jeito, Deus diz que tem solução, Deus diz que Ele quer tirar, que Ele quer moldar a sua e a minha vida de dentro para fora. Tem agora uma sondagem no seu coração. Peça ao Espírito Santo nesta manhã para dizer: Senhor, diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, ó Deus, algo que está trazendo, ó Deus, atraso espiritual na minha vida. Vê se há em mim, ó Deus, algo que está me prendendo, ó Deus, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Vê se há em mim, ó Deus, algo que não lhe agrada. Algo, ó Deus, que transgride os teus mandamentos, a tua santidade. Remove, ó Deus, aquilo que é mundano. Remove do nosso coração, Deus, aquilo que é impuro. Remove, ó Deus, do nosso coração, porque o Senhor diz que coisas más procedem do nosso coração. Deus, que o nosso coração esteja alinhado ao teu coração, que os nossos pensamentos estejam alinhados aos teus pensamentos, que a nossa vontade esteja alinhada à tua vontade, ó Deus. Pai, nós somos barro, sim, mas nas tuas mãos nos tornamos um vaso onde o Senhor depositou algo precioso, conforme diz a tua palavra. Pai, nesta manhã eu oro, a Deus, para que o teu Espírito Santo venha estar moldando cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Continue em oração, continue na presença do Senhor. É o momento você e Deus agora. É o momento de você olhar para dentro. É o momento de você ter uma visão introspectiva. Olhe para dentro, não olhe para fora, porque se você olhar para fora, você vai se ver um religioso. Você vai falar assim: mas eu venho à igreja, eu levanto as minhas mãos, eu canto. Mas olhe para dentro, porque o dentro vai refletir realmente quem nós somos. O dentro vai refletir realmente como estará o meu coração quando eu estou louvando realmente a Deus. Como está o meu coração quando eu levanto realmente a Deus? Como está o meu coração quando eu venho para a igreja? Fique na presença do Senhor agora, em nome de Jesus.
mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Queridos, Deus há em nós o poder num vaso de barro, para mostrar que o poder não é do barro, mas o poder é de Deus. Aleluia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Muitas vezes somos pressionados, queridos, pressionados pelas circunstâncias da vida, pressionados de todos os lados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Que nesta manhã você possa voltar para a sua casa, sabendo que você é um vaso nas mãos de Deus, que você é um vaso que é moldado por Deus, aonde este vaso sai poder, sai virtude, sai glória, para mostrar que o poder não está em você, em mim, mas o poder está em Deus. O poder vem de Deus. Aleluia. O poder é de Deus, e Ele age da maneira que Ele quer, como Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão, dê um abraço a ele e diga assim: você é um vaso precioso nas mãos de Deus.